Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar hoje sobre gratidão e satisfação? Porque muitas vezes é difícil para a gente expressar gratidão ou nos satisfazermos com as coisas que nós temos. A resposta é simples, é porque muitas vezes nós queremos comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, as nossas coisas com as coisas de outras pessoas, e por isso nós nos frustramos. A base que nós devemos ter é a nossa vida ontem, as nossas coisas ontem. É aí que nós podemos comparar e verificar se estamos progredindo, se estamos andando para frente ou se estamos retrocedendo, né? Se estamos andando para trás. Eu tenho que verificar a vida que eu tinha ontem, se ela era pior ou melhor do que a vida que eu tenho hoje, as coisas que eu tinha ontem e não o do outro. Se eu comparar minha casa com a mansão do Neymar, eu me frustro. Eu tenho que comparar minha casa hoje com a casa que eu tinha ontem. Por exemplo, há 20 e poucos, quase 30 anos atrás, eu tinha uma coleguinha, né, a Priscila. Eu sempre ia na casa dela, ela sempre me chamava para almoçar na casa dela depois da aula. A minha casa na época não tinha nem banheiro, não tinha vaso sanitário, nós usávamos fossa. A nossa alimentação era arroz, feijão, quando tinha ovo, graças a Deus. Mas na casa da Priscila, a Priscila tinha do bom e do melhor. E eu era grata porque ela me oferecia, eu podia comer na casa da Priscila. Eu não tinha quarto, a Priscila tinha quarto, eu sentia gratidão por poder sentar na cama da Priscila, por poder usar as coisas da Priscila. Eu sentia gratidão, muita gratidão por estar sempre com ela, sempre na casa dela. Só que eu não comparava a casa dela com a minha casa, nunca comparei as coisas dela com as minhas coisas. Eu era grata por ter a oportunidade de ter, né, uma amiga na época que, né, me oferecia, compartilhava comigo o que ela tinha. Mas eu sempre voltava feliz para minha casa e agradecida, porque lá estava minha família. Nunca comparei. A comparação que eu faço é hoje, da casa que eu tenho hoje com a casa que eu tinha naquela época, que nem banheiro tinha. E essa é a comparação que nós devemos fazer. E por isso eu sempre consigo expressar gratidão, satisfação. Se eu for comparar a minha casa com a casa dos milionários, é claro que eu vou me frustrar. A comparação tem que ser com as coisas nossas mesmo. A minha vida eu tenho que comparar com a vida que eu tinha ontem. Eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. É aí que tem que haver a comparação. Se eu estou melhorando ou se eu estou piorando. Não tenho que comparar com as coisas dos outros. Por isso, muitas vezes a gente se frustra. Então é isso. No meu ponto de vista, o segredo para a gente conseguir, né, expressar mais gratidão, a se satisfazer, é não comparar a nossa vida com a vida dos outros, as nossas coisas com as coisas dos outros. E a gente consegue ser mais gratos. A comparação deve ser com a nossa própria vida. Sou grata pelaquela época em que eu tinha colegas que compartilhavam comigo o que elas tinham, o que ela tinha. Sou grata pela vizinha que muitas vezes me passou lá no escuro para que eu chegasse na minha casa quando eu chegava tarde, às vezes, né, que estava escurecendo, porque escurecia cedo e a minha rua ela não tinha iluminação pública, não tinha luz elétrica. A vizinha, ela me levava até em casa porque eu tinha medo da mula sem cabeça. Sou grata por todas as vezes que a madrinha da minha mãe ajudou com uma cozinhada de arroz, um pouco de açúcar, quando a gente tinha pouco, porque assim, eu nunca passei fome, a minha mãe já, quando ela era criança.
quando ela morava na roça. Eu nunca passei, mas a gente passava dificuldade, mas sempre tinha pessoas que ajudavam a minha mãe, né, que nos ajudavam nessas dificuldades. A madrinha da minha mãe, a minha avó, que nos ajudou muito, as minhas tias. Então, sou muito grata por isso. Então, quando a gente olha para trás e vê a vida que a gente tinha, a vida que a gente tem, é muito fácil expressar gratidão quando a gente percebe que as coisas mudaram. Então, a minha mensagem hoje é essa: compare a sua vida com o que ela era há tempos atrás. Compare as suas coisas, né? As coisas que você vem conquistando com as coisas que você conquistou no passado. Não compare a sua vida com a vida dos outros, as suas coisas com as coisas dos outros. Assim é mais fácil ser grato e se satisfazer. Beijos e até a próxima!